E aí, pessoal, beleza? Se você, assim como eu, jogou videogame alguma vez na vida, percebeu que a grande maioria dos jogos estão em inglês. Tudo bem que hoje em dia você consegue jogos legendados e até dublados, e se não tiver tradução, o pessoal dos mods dá um jeito. Só que no auge da pirataria do Play 2, não era bem assim. Quem nunca jogou GTA só para desviver os pedestres e fugir da polícia? Na época das lan houses, muita gente nem sabia que GTA tinha história, e com certeza não saber inglês tirava deles o interesse de fazer as missões, até porque não dava para entender o que os personagens falavam. Mas afinal de contas, dá para aprender inglês só jogando videogame? Minha opinião é sim, porém depende. Aprender inglês é um termo muito vago. Por exemplo, eu posso dizer que aprendi japonês assistindo anime? Sim. Posso afirmar que aprendi algumas palavras, que sei contar até 10 em japonês, que aprendi algumas expressões, aprendi algumas frases e por aí vai. Da mesma forma que muita gente diz que sabe falar inglês só assistindo filme, é muito fácil falar que dá para aprender idiomas só consumindo alguma mídia. Eu podia falar isso aqui para vocês e fim do vídeo. Só que a proposta desse canal é sempre trazer uma visão realista do processo de aprendizado de inglês, de acordo com minha opinião como aluno e professor de inglês. Quando se fala em jogos de videogame, existem jogos e jogos. Jogos de plataforma, ou como eu costumava chamar na minha infância de jogo de passar de fase, como Mario, Sonic, por exemplo, não tem necessidade de saber inglês ou entender a história. Jogos de luta, por exemplo, apesar de muitos terem uma história, você pode jogar sem entender nada da história, dos personagens e nem do universo. É só meter a porrada. Alguns outros gêneros também têm história, como por exemplo, jogos de tiro. Um dos primeiros jogos que eu joguei quando ganhei meu Play foi o Max Payne 2. Na época, eu não sabia falar inglês, só saía metendo bala nos NPCs. Mas já comecei a perceber já nessa época que no quesito história, eu não conseguia entender nada por conta de não falar inglês. Depois que eu comecei a aprender inglês, vi, por exemplo, que o Max, que é o protagonista da saga, tomava uns bagulho, uns remédios para aumentar a vida. O nome que aparecia toda vez que você pegava o item, né, que o item de cura, era painkiller. Depois que eu descobri que pain significa dor e killer, matador, juntei as coisas, né? Juntei as duas palavras e entendi que ele tomava um, entre aspas, matador de dor. Ou seja, ele tomava analgésico. Outro exemplo foi quando eu joguei Resident Evil 3 pela primeira vez. Tem uma parte que você precisa apagar um incêndio para acessar uma área e progredir no jogo. Eu lembro de ter que abrir o inventário várias vezes e podia ver a imagem de uma mangueira e o nome Hose. Nunca mais esqueci como dizer mangueira em inglês, lá ele. Porque tenho muito viva a memória de um jogo que marcou minha adolescência. Posso dar vários exemplos de vocabulários e frases que eu aprendi em inglês por conta de jogos. Quem nunca teve que usar o cut para cortar uma árvore em Pokémon? Ou então usou uma espada em algum RPG e olhou lá no inventário e estava escrito Sword? Deixa aqui nos comentários algum vocabulário que você aprendeu por causa de jogos e nunca mais esqueceu. O ponto que quero chegar aqui é que videogame, assim como outras mídias como filmes, séries, livros, podcast, te dá a oportunidade de consumir conteúdo em outra língua e, como consequência, você aprende junto, aprende no processo. Porém, eu acho que dentre essas outras mídias que eu citei, o videogame é o mais efetivo. Pois, em primeiro lugar, se você quiser jogar alguns jogos, só vai encontrar em inglês. Ou seja, meio que você é forçado a ler e ouvir inglês. E com isso, você acaba unindo o útil ao agradável, que é aprender inglês enquanto se diverte. Em segundo lugar, nossa memória está muito atrelada às emoções. Se você já passou por uma experiência traumática, por exemplo, mesmo que tenha passado anos, você ainda tem uma lembrança muito forte daquele momento. É só perguntar para alguém que já sofreu um assalto e você vai ver como a pessoa consegue lembrar detalhes daquele momento, mesmo depois de muito tempo. Da mesma forma, os jogos também mexem com nossas emoções. Talvez você já jogou um jogo em uma época da sua vida, sei lá, na infância, adolescência,
que te lembra de uma época muito boa, que você não tinha tantas responsabilidades, que a vida era mais simples, e aquele jogo te distraía, te tirava um pouco da monotonia do dia a dia, te divertia, essa é a verdade. E aí você reunia os amigos para jogar multiplayer, enfim, é muito mais fácil lembrar de algo que te causa emoções. E não precisa ir longe não, tá? Muitos jogos da nova geração estão tão cinematográficos e com gráficos tão realistas que você fica imerso no jogo e acaba sentindo sentimentos como euforia, alegria, tristeza, medo, satisfação. Tem também o fator nostalgia. Muitas franquias hoje em dia, como o próprio Resident Evil que eu citei, têm feito remakes de jogos antigos com gráficos da nova geração. É uma forma de reviver aquela experiência que você teve na infância. Isso te leva para um tempo em que as coisas eram mais simples, como consequência, causa um sentimento marcante, vamos colocar assim, né? Minha opinião é que jogar videogame é sim muito útil para aprender inglês. Eu costumo dizer que aprender uma habilidade como inglês é uma das poucas coisas que você pode fazer de forma descontraída, se divertindo enquanto aprende. Porém, é importante conciliar a diversão com estudo organizado e uma estrutura clara. Por isso que fazer aulas particulares é, na minha opinião, uma das melhores formas de aprender um idioma hoje em dia, pois além de ter a atenção total do professor, pode aprender com as coisas que gosta. Se você deseja aprender inglês de verdade, é só entrar em contato comigo usando o link da descrição e do comentário fixado. Deixa nos comentários se você teve alguma experiência com jogos que te marcou ou que você chegou a aprender inglês por conta do jogo. E é isso aí, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.